Então, vamos direto ao assunto. Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aqui o Evangelho de Lucas faz menção que nós estávamos perdidos e que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E a gente pode se referir a coisas perdidas, pelo menos em dois sentidos diferentes. Coisas que se perdem e que não servem mais. Quantas coisas que chegam ao fim e não tem recuperação. Muitas vezes alguém tem um acidente com um carro, e às vezes um carro caro de 100 mil reais. Só que no acidente o carro dá perda total. Isso significa que o carro não tem mais valor e que não há recuperação para esse carro. Então são coisas que se perdem definitivamente. E existem coisas que se perdem, mas o seu valor continua. Por exemplo, se alguém perde uma joia, e essa joia cai num bueiro, mas de repente alguém fazendo uma limpeza nesse bueiro encontra essa joia. Essa joia, mesmo perdida, ela não perdeu o seu valor. Porque se ela valia, vamos supor, 10 mil reais, enquanto estava contigo, uma vez que você perdeu, mesmo ela perdida, mesmo no bueiro, ela continua valendo o mesmo preço. Se você perde uma nota de 200 reais, aquela nota não perde o valor porque se perdeu. Se um mendigo encontra essa nota, ela continua com o mesmo valor. Então, lá no Salmos 113, versículo 7, 8, 113, 7, 8, diz assim, que o Senhor levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Versículo 8. Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Então Deus levanta do pobre o necessitado, tira do monturo é lixo, e faz ele assentar com príncipes, com reis, no meio do seu povo. E por quê? Porque gente não perde o valor. Pessoas é como a joia, é como o dinheiro, mesmo perdido, não perde o seu valor. Então Deus, ele pode tirar qualquer pessoa do monturo e fazê-la se assentar entre príncipes. Porque mais que uma pessoa esteja no monturo, o seu valor sempre vai ser estimável. Então, quando alguém se envereda pelo mundo das drogas, quando alguém se torna alcoólatra ou um mendigo, de repente por uma grande decepção, e passa a morar na rua, esfarrapado, miserável, então mesmo naquela condição de pobreza, ele não perde o seu
amava. E de repente, por essa decepção, foi parar nas ruas. Ou foi parar nas drogas. Essa pessoa continua com o seu dom. Porque aquilo que Deus te deu, o depósito que Deus fez na sua vida, esse permanece com o mesmo valor. Mesmo que você esteja perdido. Eu peguei 2 exemplos na internet. Existem muitos exemplos, mas esses são os mais comuns que tem, né? Esse é um morador de rua. Amém? Então você veja que é um cidadão que vive na rua e que pede, não é? Ele é um pedinte. Então ele está numa situação, ele está no monturo. Mas a sua consciência política continua em perfeito estado. Então, embora ele não faça o que ele diz, ele tem a consciência de que receber de graça as coisas, isso não ajuda. Que o que você tem é que trabalhar e ter a sua independência. Conquistar com o seu trabalho. Porque quem pede fica dependente. E se você trabalha e você conquista com o suor do teu rosto, como foi feito lá no Jardim do Éden, você não vai precisar de ajuda. Então as pessoas, mesmo no monturo, elas não perdem aquilo que são na sua essência. Se tem consciência, não perde a consciência. Se tem o dom, não perde o dom. Não perde a inteligência. Não perde a criatividade. Todo o depósito que Deus fez permanece. Então Deus pode tirar qualquer pessoa do monturo, porque mesmo estando no monturo, ela não perdeu o seu valor. Vamos colocar o segundo vídeo, curtinho. Quando o mendigo se aproximou desse piano, a mágica aconteceu. Um projeto nos Estados Unidos colocou vários pianos ao redor de uma cidade com o objetivo de revelar ao mundo pessoas com talentos ocultos. E foi aí que esse mendigo se aproximou e começou a tocar. Todo mundo ficou de boca aberta com a habilidade dele ao tocar aquele piano. Mas quem mais se impressionou foi uma mulher que gravou um vídeo e postou em suas redes sociais. O vídeo viralizou e em pouco tempo várias pessoas já tinham se mobilizado e feito uma vaquinha online para ajudá-lo. Um programa de TV resolveu contar a história desse homem. E descobriram que sua esposa tinha tirado a própria vida e por isso ele acabou se viciando em bebidas e aos poucos foi perdendo tudo. Mas esse homem teve a chance de recuperar sua vida.
Ele se reencontrou com seu filho, que não via há muitos anos, e conseguiu iniciar uma carreira musical. Quando o mendigo se aproximou... Amém, queridos? Então veja bem, um homem que sofreu uma tristeza, um momento muito difícil, o suicídio da esposa, ficou arrasado emocionalmente e se transformou no mendigo. Mas aquilo que ele é, na sua essência, ele não perdeu. O seu valor estava ali. Até que um dia viram e resolveram tirá-lo do monturo. E se você continuar ouvindo a história dele, o cara arrumou emprego em restaurante, carro, foi contratado por uma gravadora e tal. Não é pianista, viu? Pelo dedo dele a gente vê que ele não estudou, é autodidata, né? Mas eu fui ver que, na verdade, ele era clarinetista da Marinha Americana. Então, o instrumento dele mesmo era clarinete. Mas o cara tinha musicalidade. E mesmo estando mendigando na rua, não perdeu o seu valor. No dia que foi tirado do monturo, foi reconhecido no valor que ele tem. Então, Lucas capítulo 15, versículo 4. Lucas 15, versículo 4. Jesus diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus fala de uma ovelha perdida. Então o que é uma ovelha perdida? Alguém que simplesmente se desligou de Deus, se desligou da igreja. Alguém que foi enganado por Satanás. Alguém que se desviou do propósito. Muitas vezes andando por seus próprios impulsos. Não é alguém sem valor. É apenas uma pessoa frustrada ou que foi enganada. Então, quando o Senhor procura os perdidos, não procura apenas a pessoa, mas procura também o depósito que Deus fez nessa pessoa. Não se trata apenas de você como pessoa, se trata o que tem dentro de você. É por isso que tem alegria nos céus. É por isso que fala de festa, quando o perdido é achado. Porque aquilo que Deus depositou na sua vida, Ele recupera quando o pecador se arrepende. Então, em Lucas capítulo 8, versículo 1, diz: e aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com seus bens. Veja bem, queridos, aqui fala sobre Maria Madalena. Essa mulher era uma prostituta, uma mulher sem valor nenhum naquela sociedade. Então os religiosos encontraram essa prostituta adulterando, levaram ela perante Jesus, e a lei mandava apedrejá-la até que ela morresse. E Jesus olhou para aquela mulher com outros olhos. Jesus não viu nela
a sua prostituição, mas o depósito que Deus havia feito nela. E Jesus desafia os religiosos e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E não teve ninguém ousado que o fizesse. E a partir desse momento, a prostituta que estava no monturo passou a sustentar o ministério de Jesus. Passou a servir Jesus com os seus. Então não sei se ela tinha algum tipo de negócio, se tinha uma empresa, como ela ganhava dinheiro, mas se sustentava o ministério de Jesus, era bem de vida. Tinha muitos recursos. E Maria Madalena foi tirada do monturo para servir o seu chamado. Então, mesmo rejeitada pela sociedade, mesmo numa condição de pecado horrível, de tal maneira que Jesus expulsou os 7 demônios da vida dessa mulher. 7. Um só já faz o estrago, imagina 7. Então Jesus expulsa 7 demônios da vida dessa mulher e resgata ela desse lugar, para que o valor dela seja de fato visto, seja de fato, executado no mundo em que ela foi chamada. Mateus capítulo 9, versículo 10. Estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, em ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então Jesus, ele veio chamar pecadores. Ele veio para necessitados. Ele veio para tirar pessoas do monturo. Ele não veio para os justos, ele veio para os perdidos. Este era o propósito de Jesus. E a igreja tem o mesmo propósito. A igreja, querido, não existe para atender membros, mesmo que isso nós fazemos e necessitamos de fazê-lo. E não é errado fazer isso. Mas quanto ao propósito, o propósito da igreja é salvar os perdidos. Lá em João capítulo 10, quando Jesus fala que o ladrão, veio para matar, roubar e destruir, Jesus está falando sobre o mercenário. Aquele cara que engana, que disfarça, que rouba pessoas, que usurpa. Então Jesus está dizendo: olha, esse mercenário veio para matar, roubar e destruir. Agora deixa eu te dizer, todo mercenário é usado pelo diabo. Então se você disser também que o diabo veio para matar, roubar e destruir, isso também está correto. João capítulo 8, versículo 44, diz isso, que ele é o pai da mentira. Lá em Apocalipse capítulo 12, diz que ele é enganador. Então o mercenário é isso, é enganador, é mentiroso e é usado pelo diabo. E quando a gente pega essas 3 palavras, matar, roubar e destruir, essas atividades, elas estão juntas, não são separadas. Porque se você matar uma semente, você rouba algo de alguém, ou até de uma geração.
E se você rouba algo de alguém, você está destruindo o futuro dessa pessoa ou desse povo. Então, primeiro se mata um sonho, se mata uma semente, para poder roubar um destino, e roubando o destino se destrói uma vida. Então, olhe para Moisés. O diabo tentou matar Moisés, porque esse é o primeiro passo. Matar o propósito, matar o chamado. Quando criança, mas veja bem, não era apenas uma criança. O que tinha dentro dele era o libertador de Israel. Então quem olhava para Moisés dizia, era apenas uma criança chorando no rio Nilo. Mas não era apenas uma criança. Era o libertador de Israel. Aquele que iria libertar um povo da escravidão. Os irmãos de José adolescente, queriam matá-lo. Mas não era matar apenas um adolescente. Se eles matassem, eles estavam matando o governador do Egito. Porque o diabo, ele veio também para matar. E quando mata, ele rouba isso. Rouba o propósito, rouba o destino, rouba o chamado. Para destruir a sua história, para destruir a sua vida. Jesus também, quando era criança, Herodes mandou matar todas as crianças, de 2 anos para baixo. E se matassem Jesus, não estavam matando apenas uma criança, estavam matando o Salvador do mundo. Então você veio, querido, a esta terra, deixar um depósito. Você recebeu e você veio deixar um depósito. Deixar algo para os homens, com os homens, que vem através do seu dom, daquilo que Deus te deu. Lá em Romanos 8:19, diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação espera a sua manifestação. Sabe, o dom que Deus te deu, na verdade, não pertence a você. Ele pertence às pessoas. O dom que Deus deu a Moisés não era para ele, era para um povo. O dom que Deus deu a José não era para servi-lo, era para servir aos povos. Então o dom que Deus te deu, queridos, não é seu, é para alguém. O depósito que Deus te deu, isso deve ser entregue a pessoas. Atos 19:11, olha o que diz aí. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. 12. De sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja só, as pessoas pegavam roupa de Paulo, lençóis que estavam sobre o seu corpo, e levavam uma pessoa necessitada, que estivesse enferma, e quando se colocava aquela roupa de Paulo sobre essa pessoa, a pessoa era curada. E se tivesse demônio, os demônios manifestavam. Esse foi o poder que Deus lhe deu. Essa era a graça que tinha sobre Paulo. Só que esse poder que Deus havia lhe dado era para servir as pessoas, era para curar os enfermos, era para libertar pessoas de demônios, é para tirar pessoas do monturo. Isso não era para ele. De tal maneira que lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: e para que não me exaltasse
pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E se você continuar lendo, você vai ver que não resolveu. Então Paulo tinha esse espinho na carne. Muitos defendem que era uma enfermidade. E ele havia orado por essa enfermidade. Mas ele não foi curado, porque o dom que Deus lhe deu não era para ele. Era para servir as pessoas. Então, queridos, se você ver algum pastor com problema na fala, ou algum que esteja cego ou manco, e não foi curado, isso não quer dizer que essa pessoa está amaldiçoada ou vive em pecado. É simplesmente porque o dom que Deus deu a ela não é para servir a si mesmo, mas é para servir as pessoas, é para servir a igreja, é para servir aos outros. Por isso que aquele mendigo diz: a vida não deve ser de dar, de graça. A vida é uma troca. Então, quando o governo tira o Vale Gás, ele está destruindo a sua vida, porque você vai se acomodar e vai viver de favores. Por isso que Deus não dá para você, dá para você servir, porque a vida de fato é uma troca. É uma troca. Jesus te amou de volta, ame-o. Se ele te perdoou, ele ensina isso na oração do Pai Nosso. Me perdoa como eu tenho perdoado. É uma troca. Eu perdoo e eu sou perdoado. Eu dou misericórdia e eu alcanço misericórdia. Porque Deus fez a vida assim. É uma troca. É aquilo que eu planto, é o que eu colho. Paulo fala isso para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça esteja contigo, amém. Então Paulo diz: guarda, meu irmão, o depósito que te foi confiado. Não leve esse depósito junto com você para o monturo. Porque mesmo que você viva uma situação difícil, o depósito permanece. E ele não é barato, não é pouca coisa, é algo de valor. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz novamente, ele diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos, guarda o bom depósito que Deus fez na sua vida. E o depósito que Deus te deu não é para você, é para servir. É por isso que a gente bate na tecla, abre célula, vai pregar, vai servir, ajuda alguém, arranca pessoas do monturo, faz elas se assentar entre sacerdotes, entre reis.
Porque o que você recebeu de Deus não é para você, é para os outros. Então, muitas vezes, querido, Deus está frustrado com muita gente, porque muitos ficam procrastinando, adiantando o seu propósito, sabe, adiando o seu destino, o seu chamado. Jesus morreu por causa do depósito que há em você também. Não foi apenas por você, homem, pessoa, pelo seu corpo, mas por aquilo que tem em você. Então Jesus veio, querido, para salvar o seu destino, para salvar o seu propósito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo ensina essa igreja dizendo: temos esse tesouro em vasos de barro, para exibir a glória de Deus. Então há um tesouro em você, que Deus escondeu em você. E escondeu porque o mundo precisa, porque as pessoas precisam. Então o que você tem não é seu, é para entregar, é para servir. Sabe, irmãos, e para prorrogar o cumprimento do seu propósito, isso é roubar algo de alguém. Se você hoje, você tem consciência do seu chamado, você tem consciência do seu propósito, mas você diz: não, eu vou fazer isso, né, daqui 10 anos, deixa eu ficar mais velho, e 20 anos, né, eu dou um jeito, eu vou fazer isso. Você está roubando algo de alguém. O que você pode fazer hoje, e você adia para fazer, isso é roubo. Você rouba da igreja, você rouba das pessoas. Quantas pessoas não poderiam ser salvas pelo depósito, pelo dom que há na sua vida? E você fica procrastinando isso, fica matando essa semente para roubar de alguém algo. Não tem pessoas que poderiam ter de você hoje. O que você tem, elas poderiam aproveitar hoje. Mas você simplesmente está procrastinando, adiantando, não deixa passar mais uns anos. Sabe? E Deus fica frustrado com isso. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 7, diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nesse texto ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Mas nós não roubamos a Deus só nisso. Roubamos a Deus em tantas coisas. Tem um texto aqui em Daniel, capítulo 5, versículo 25. Quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, que era rei na Babilônia, e Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, pegou os utensílios do templo, levou para a Babilônia, e lá estavam os utensílios de ouro, de prata, e de repente Belsazar fez uma festa, convidou 1000 pessoas, e ele resolve então pegar esses utensílios, que eram consagrados para beber, para servir aos convidados. E Deus não suportou isso. O Senhor veio naquele momento e escreveu numa parede: Mene, Mene, Tekel,
Daniel, o Fazim. E de repente Belsazar diz: que é isso? Chame os magos, chame os adivinhos, para me falar o que significa isso. E não achou ninguém, apenas Daniel. E Daniel foi lá, dizer para ele: esta interpretação, contou Deus o teu reino e o acabou, por conta daquilo que ele roubou do Senhor. Tekel é pesado, fostes na balança e fostes achado em falta. Olha só, queridos, sabe, somos pesados na balança. E quando somos achados em falta, tem juízo, porque quando estamos em falta, isso diz que nós estamos roubando alguma coisa de Deus. E ele diz: Pérez quer dizer dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. E assim foi. Então nós roubamos muitas coisas do Senhor. Quando nós nos omitimos em exortar alguém, quando nós nos omitimos de evangelizar, quando nos omitimos de pregar, quando nós nos omitimos de servir, nós somos pesados na balança. E se somos encontrados em falta, isso quer dizer que roubamos de Deus alguma coisa. Lá em Ezequiel capítulo 33, versículo de 1 a 8. Ezequiel 33, de 1 a 8. Diz assim: olha, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus termos, e o constituir por seu atalaia. Atalaia é o vigia, cara que fica na torre olhando, se vem algum inimigo, se tem algum ataque, se tem alguma investida, sabe, dos seus inimigos. E diz: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, fizer vista grossa, fizer de surdo. O atalaia viu a espada vindo, tocou a trombeta avisando, mas quem escutou a trombeta ignora o som, ignora o aviso. Versículo 4: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, ou seja, ele morrer, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, essa pessoa é responsável por si. Então, se eu pregar o evangelho para você, você ouvir, e se fizer de surdo, você morrer e for para o inferno, eu não tenho culpa nisso. Isso não será cobrado de mim. Você se responsabiliza por se fazer de surdo ao som da trombeta. É isso que o texto está dizendo, versículo 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que veio a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Isso aqui é sério, irmãos. Tem muita gente enrolada aí, não está sabendo de nada. Sabe o que ele está dizendo aqui na nossa linguagem? Se tem alguém em iniquidade, e você tem o que ela precisa, a palavra de Deus, o dom, o chamado, você carrega consigo o Espírito Santo, você tem Jesus na sua vida,
Você se atalaia, você vê a espada, essa pessoa está correndo perigo de vida, de morrer em pecado. E diz que você vendo isso, você não avisar, não pregar, não exortar, se você ficar calado, essa pessoa morrendo em iniquidade, e se ela for para o inferno, a vida dela vai ser cobrada de você. É isso que está dizendo. Então, se você pensa que apenas se preocupar consigo mesmo, isso resolve tudo, está enganado. A Bíblia não nos ensina isso. Se você pode fazer e você não faz, e as pessoas por quem você passou, morreu em pecado, e foram para o inferno, a vida delas era cobrada de suas mãos. Isso é pesado ou não? Acho que você abrir suas células. E o negócio é sério. Atos capítulo 20, versículo 26. Atos 20, 26 e 27. Olha o que Paulo diz. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o que Paulo diz. Ei, se vocês estão pecando, no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque eu nunca vos deixei de anunciar o Evangelho, de pregar a vida eterna, de falar sobre a palavra de Deus. Então, querido, nem sempre uma vida pessoal certinha é símbolo de mãos limpas, porque Deus te deu um depósito e te salvou, não apenas por causa da sua pessoa, mas por causa daquilo também que Ele te deu. Porque se Ele te deu, isso tem que voltar para Ele. Então, amor, existe também confronto. Sabe, o silêncio diante do pecado, irmãos, não é amor. A gente sabe que hoje nós vivemos uma geração que exaltam os amiguinhos e amam os amigos. Por quê? Porque os amigos não lhe faz cobranças. Os amigos não apontam os erros. Os amigos não denunciam o pecado. E esse silêncio, isso é abandono. Quando você se cala, você está abandonando essa pessoa. Você não está ajudando. Porque o próprio Deus diz que exorta o filho a quem ama. Querido, se Deus amava o seu filho Jesus, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Se Deus não poupou nem mesmo o seu único filho Jesus, imagina você viver uma vida, né, sem cobranças, sem aceitar nenhuma exortação, sem ser confrontado. Quem não confronta, silencia. E quem silencia, te abandona. E se você for abandonado, roubaram algo de você. E se te roubaram algo, que te espera no futuro é destruição. Porque primeiro se mata uma semente para roubar um dom, para roubar uma graça sobre ti, um chamado, uma missão. E se te roubam isso, destrói o teu futuro. Pregação e evangelismo, meus irmãos, não é opcional para aqueles que aceitaram Jesus, não. Tem gente que acha, olha, eu aceitei Jesus, está tudo certo,
Não fui chamado para pregar engano seu. Sabe, pregar é para todo mundo. Eu não sou eloquente. Quem disse que você tem que ser? Se você apenas testemunhar da sua vida, isso já socorre muita gente. Isso já salva muitas pessoas. Então, 2 Coríntios 9,6 diz, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Então, a sua colheita não se dá pelo tanto que Deus te ama, mas pelo tanto que você plantou. Então, às vezes as pessoas dizem, olha, mas a minha vida não rompe financeiramente. Onde está Deus? Deus não me ama. Ama. Só que isso não se trata do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Deus ama todos de igual modo. Mesma forma que Ele te ama, você que se classifica como justo, Ele também ama o perdido lá de fora, o drogado, o alcoólatra, o ladrão, o homicida. Deus ama de igual modo. Agora a pergunta é, o que você planta e o que Ele planta? Porque o que você planta é aquilo que você vai colher. Sabe, irmãos, disciplina espiritual, isso faz parte da vida de todo atalaia. De todo atalaia, de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus. Isso não é privilégio de ninguém, nem obrigação de ninguém. Isso é para todos. Então, Deus não age na vida das pessoas baseado no amor que Ele tem por elas. Amém? Deus age na vida das pessoas pela resposta que elas dão. Não tem a ver com o seu amor, tem a ver com a sua resposta. Sabe, Jesus amou aqueles 2 ladrões de modo que estavam na cruz junto com Ele. Mas cada um deu uma resposta diferente. Então é a sua resposta que define. Não é o amor de Deus. E há uma diferença, queridos, em ser amado por Deus e agradar a Deus. Por mais que eu faça, isso não me faz ser mais amado por Deus. E por pior que eu seja, isso também não me faz ser menos amado por Deus. Mas a maneira como eu respondo, a maneira como eu vivo, se a minha resposta o agrada ou não. Se agrada mais, eu recebo mais. Se agrada menos, eu recebo menos. Romanos 8:8 diz assim, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, não se trata do amor de Deus. Se trata, eu estou agradando ou não com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço, a maneira como eu vivo. Isso agrada a Deus ou não? Não se trata do seu amor. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então o texto é claro, nós progredimos em Deus. De que maneira? À medida que a gente agrada ao Senhor. A maneira como nós respondemos ao Senhor. Então, mesmo amados por Deus, nós podemos ter atitudes em que não podemos receber nada de Deus. Ah, mas eu amo a Deus.
Quero receber, não é pelo amor que se recebe, é pela sua resposta. É o que se planta. Você colhe aquilo que você planta. É aquilo que você faz. Você está servindo com o dom que Deus te deu. Você está entregando a alguém o depósito que Deus confiou em tuas mãos. Sabe, todo aquele que está perdido necessita de salvação, sim ou não? Mas todos são salvos? Não. Mas todos não precisam de salvação? Precisam. Mas e quem é salvo? Aquele que responde. É quem responde, irmãos. Zaqueu respondeu Jesus de um jeito. O jovem rico respondeu de outra maneira. É o mesmo Jesus. É a mesma palavra, mas a resposta de um fez Jesus dizer: olha, em verdade vos digo, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que esse rico aí entrar no reino dos céus. Mas para Zaqueu, Jesus disse assim: hoje verdadeiramente houve salvação nessa casa. E Jesus amava o jovem rico tanto quanto amava Zaqueu. Sabe? Não é o amor dele, não se trata do seu amor, se trata da sua resposta. Como atalaia, vejo a espada vindo e eu não aviso. Se alguém morrer, essa vida será requerida em minha mão. Amém? Todo aquele que está faminto necessita de provisão, mas nem todos são providos. Todo doente precisa de cura, mas nem todos são curados. Por quê? Porque Deus não responde necessidade. Deus responde fé. É a sua resposta a Ele que define o teu caminho. Cuidado, não deixe nada matar o depósito que foi entregue a você. Porque primeiro se mata uma semente, para depois roubar um propósito, um destino, e por fim matar uma vida. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas aquilo que você é, Deus não deixa, sabe, roubar de você. O depósito que Deus te deu está aí. Está aí. Mesmo que você esteja no mundo duro, o diabo roubou a tua vida, roubou a tua família, roubou a tua esposa, como foi o caso daquele mendigo. Roubou a esposa. E a frustração levou ele, sabe, a ser um nada no meio da sociedade. Mas o que Deus havia entregue a ele estava ali dentro. Em qualquer momento pode suscitar, pode ressuscitar, pode revigorar. A qualquer momento. Sabe, irmãos, tem gente que diz assim: o cara faz tudo que não presta aí fora, depois vem para a igreja e diz: agora eu sou crente. É isso mesmo. Foi para esses que Deus veio. Jesus não veio para os sãos, para os justos. Eu te dizer, se você está na condição de justo, Ele deixa você aqui e vai lá atrás da ovelha perdida. Porque você está bem, você está no aprisco. Você tem o cuidado do pastor, está tudo bem, está tudo certo com você. E você deveria estar fazendo o que o pastor faz. Porque todos nós fomos chamados para anunciar o Evangelho.
para anunciar boas novas, para levar a liberdade aos cativos. Todos nós fomos chamados para jorrar a água viva do nosso interior. Amém. Da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Não desfaleça. Sabe, faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Essa vida não diz respeito ao seu bem-estar, diz respeito ao propósito que Deus fez para você servir o outro. Olha como está escrito: de graça recebi, de graça dai. Amém. Vamos ficar em pé.